Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, para poder trazer as boas novas do Senhor, para que o Senhor possa estar nos confortando, nos dando graça, nos dando vitória nesses dias de dificuldade. E eu gostaria que você se aquietasse a sua alma agora nesse momento, se esvaziasse de todas as coisas lá fora, de toda a tribulação desse dia de hoje, e que você voltasse para a palavra do Senhor aqui neste momento, amém? Vamos estar orando, ora comigo aí também, nesse momento. Vamos aumentar a nossa fé nesse dia de hoje através da oração, através do clamor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu venho nesta hora, Senhor, entregar nas Tuas mãos, Deus, dessa palavra, entregar, Pai, também nas Tuas mãos todas as vidas que vão ouvir, que vão assistir esta palavra, Senhor, para que esta palavra, Senhor, possa fazer vida nas nossas vidas, para que essa palavra possa lançar fora todo medo, toda a incerteza desse tempo que nós estamos vivendo aqui nessa terra, Senhor. Pai, é no nome de Jesus Cristo, Deus, que eu abençoo, Senhor. Eu abençoo, Senhor, cada um que vai ouvir esta palavra, que eles possam ser cheios da Tua presença, que eles possam ser renovados e ser fortalecidos nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Irmãos, eu venho falar um pouquinho dos dízimos e das ofertas. Por quê? Porque a obra de Deus, irmão, não pode parar. Uma das coisas que não pode parar nesse momento, irmãos, é a obra de Deus. A obra de Deus não pode parar. E a obra de Deus precisa de recursos para ela poder continuar. Então, que você possa, estar aí preparando o seu dízimo, a sua oferta, as suas missões, aquilo que você tem acostumado a trazer nos gasofilácios. Ou você pode acessar aí o QR Code aí, ou você pode também acessar a chave Pix aí também, ou você pode também trazer os dízimos e as suas ofertas aqui nos gasofilácios durante a semana, que a igreja aí se encontra aberta. No domingo, nós estamos aqui das 9 horas até as 11h30. Você também pode trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui. E dízimo, irmãos, é bênçãos do Senhor, é prosperidade, é paz na área financeira. Então não deixe o inimigo te enganar pelos tempos que nós estamos vivendo, pelas dificuldades que nós estamos passando. Não deixar você dizimar e nem ofertar. Não deixe isso entrar no seu coração. O dízimo, ele é a chave da sua prosperidade, da nossa prosperidade. Amém? Que Deus te abençoe e multiplique na sua vida todos os dias. Agora nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor, E eu vou estar lendo um versículo aqui, simplesmente um versículo onde fala de uma passagem de medo. E esse versículo ele está em João 20, no versículo 19. Eu vou estar lendo aqui e vou estar te dando um entendimento do que o medo pode causar nas nossas vidas. Aqui, irmãos, nessa palavra, quando fala do medo, é onde Jesus Cristo, tinha sido crucificado, e ali os discípulos dele estavam reunidos, mas eles estavam muito com medo. Por quê? Porque eles achavam que estariam só. Mas eu quero te dizer e te mostrar que eles não estariam só. A palavra diz assim: chegado, pois, à tarde, aquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Jesus naquele dia tinha sido morto, tinha sido crucificado, e os seus discípulos ficaram com medo, achando que estariam só, não acreditaram, naquele momento que Jesus voltaria, que Jesus estava ali com eles. Jesus não tinha abandonado eles, mas eles tiveram medo. E hoje, irmãos, hoje é um tempo que muitos de nós estamos vivendo com medo. Como esses discípulos estavam com medo aqui, muitos de nós estamos vivendo com medo nesses dias de hoje. E eu quero dizer a vocês que naqueles dias ali que os judeus temeram, que os discípulos temeram os judeus ali, eles não estavam só. De imediato Jesus chegou e disse a eles: paz seja convosco. Aí eles se alegraram, se renovaram, mas Tomé, por exemplo, teve tanto medo e tanta incredulidade
que ele teve que tocar nas feridas de Jesus Cristo para acreditar que ele tinha ressuscitado. E nós, irmãos, nós não podemos deixar esse medo tomar conta de nós, porque assim como os discípulos não estavam sozinhos ali naquele dia, nós também não estamos sozinhos nesse dia de hoje, nesse tempo dessas dificuldades. E hoje o mundo está vivendo diante de um grande medo, diante de uma grande incerteza devido às situações que nós temos vivido. Mas é porque, irmãos, está faltando fé. Assim como faltou fé na vida daqueles discípulos ali naquele dia, está faltando fé em nós também, irmãos, para que nós possamos vencer essas dificuldades que nós temos passado nesses dias de hoje. Porque só a fé, irmãos, pode vencer o medo. Não há outra condição de vencermos o medo se não tivermos fé. Por quê? Porque o medo, ele é a insegurança, ele é a incerteza. E a fé é o contrário de tudo isso. A fé, ela é a certeza, ela é a segurança, ela é a esperança. Então, para nós vencermos esse medo, nós temos que ter fé, para podermos adquirirmos esperança, segurança, mesmo em meio a essas dificuldades que nós estamos vivendo nesse dia de hoje. Quando nós aumentamos a nossa fé, nós aumentamos a nossa esperança. E a esperança é que nos dá vida, é que nos dá disposição. Quando nós temos esperança, nós lutamos. Aí quando nós desesperamos, aí nós ficamos abatidos, a nossa fé vai em declínio. E nós não podemos deixar a nossa fé declinar nesses dias de hoje, porque nós não estamos só. Jesus Cristo está com nós nessa batalha. E nós, irmãos, estamos vivendo um tempo onde que nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé, porque nós não temos outro socorro senão Jesus Cristo. E nós vamos alcançar esse socorro, vamos alcançar essa misericórdia, é através da nossa fé. Aqui em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a fé. E hoje nós temos que ver, além daquilo que nós estamos vivendo. Nós temos que ter fé. Só a fé pode nos mostrar além daquilo que nós estamos vivendo nesse dia de hoje. Se nós tivermos fé, aquilo que nós desejamos vai acontecer. Isso é fé. Fé é algo que nos traz o impossível, como está escrito aqui em Hebreus 11. Se nós acreditarmos, irmãos, que essa pandemia vai acabar, ela vai acabar. Mas se nós não acreditarmos, não exercitar a nossa fé, irmãos, ela vai permanecer. E nós não podemos aceitar essa situação que nós temos vivido nesse dia de hoje, porque nós temos um Deus de socorro, nós temos um Deus provedor, um Deus que pode nos libertar, que pode nos curar, que pode nos salvar, que pode sanar esse vírus da face da terra. Nós temos esse Deus e nós precisamos exercitar a nossa fé. Porque, irmãos, a fé ela vence as nossas limitações. E hoje nós estamos vivendo num tempo limitado, num tempo onde nós estamos esperando, esperando pelas pessoas, esperando por remédios, e sendo que nós temos um remédio de imediato, um socorro presente, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Hoje o povo tem vivido com medo, tem vivido com medo da morte, com medo do desemprego, com medo da fome, com medo de perder os seus bens. Isso é uma realidade, irmãos. Mas nós podemos mudar essa realidade porque nós não estamos só. Jesus Cristo está com nós, assim como Ele estava com aqueles discípulos ali, naqueles dias que eles ficaram com medo, que eles se trancaram. Jesus está com nós também nesta hora, irmãos. Nós precisamos exercitar a nossa fé, é abrir a nossa boca, é clamar por esse socorro, pela misericórdia de Deus, porque Ele é misericordioso. E quando nós deixamos, irmãos,
o medo tomar conta de nós, ele abate a nossa fé, ele abate a nossa alma, nós ficamos abatidos, nós ficamos sem esperança. Por isso, irmão, nós temos que exercitar a nossa fé e nós temos que lançar fora todo o medo que está em nossos corações, na nossa mente, na nossa alma, nós temos que lançar fora, porque Jesus Cristo, ele lança fora esse medo. Por isso nós temos que viver agora, nesses últimos tempos, principalmente na dependência de Deus, na dependência de Jesus Cristo. E todos aqueles que buscar esse renovo, buscar ter essa fé, essa comunhão com Jesus, com Deus, vai ser renovado, vai ser fortalecido e vai vencer essa batalha, em nome de Jesus Cristo. E hoje, irmãos, o mundo está sem fé, por isso que nós estamos vivendo tanta dificuldade. O mundo está longe de Deus, está longe de Jesus, não está vivendo os propósitos de Deus, não está vivendo a palavra de Deus. Por isso, nós estamos sendo abatidos, porque nós estamos longe, nós estamos vivendo na incerteza. E hoje, irmãos, eu quero estar deixando um versículo aqui, que nós precisamos exercitar esse versículo, porque esse versículo aqui, ele é um versículo de uma fé inabalável. Davi, quando escreveu esse versículo aqui, ele falava de uma fé inabalável, né? E aqui no versículo, no Salmo 23, no versículo 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui, Jesus Cristo, aqui ele fala que Jesus está com ele, assim como ele estava com aqueles discípulos. Por mais que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nós possamos temer, porque nós temos Jesus Cristo, nós temos o nosso Salvador, aquele que é o nosso socorro. E se você, irmãos, nesses dias de hoje, está com tanto medo em todas as áreas da sua vida, está vivendo dias de insegurança, eu quero te dizer que está te faltando fé. Você precisa aumentar a sua fé, você precisa buscar mais comunhão com Deus, buscar estar mais próximo de Jesus, porque Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso renovo, Ele é a nossa segurança, né? E aqui em João 16:3 diz assim: Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, Jesus venceu o mundo. E ele está dizendo que nós teremos aflições. Então, Jesus, ele já sabia que nós passaríamos por essas aflições. E nós também já sabíamos, porque ele deixou escrito. Mas ele pede para que nós tenhamos bom ânimo nesse tempo de dificuldade, que nós possamos nos levantar e clamar, porque ele está com a mão poderosa dele estendida sobre nós. Basta que nós clamamos e ele se faz presente nas nossas vidas. Amém? Jesus, ele sempre deixou versículos de encorajamento. Ele nunca mandou ninguém se esconder, ele nunca se escondeu, ele se retirava, mas ele não se escondia. Então, irmãos, nós não podemos nos esconder. Nós, às vezes nós temos as nossas fraquezas, mas nós temos que nos levantar, irmãos, e nós temos que sair das cavernas, nós temos que levantar a nossa voz. Por mais que às vezes nós estamos impedidos de sair aí fora, de pregar a palavra, né? Mas nós não estamos impedidos de clamar por socorro, de clamar pela misericórdia de Deus, de clamar por essa ajuda que Jesus pode nos dar. Irmãos, o Senhor Jesus sempre nos ensinou a andar pela fé. E hoje, mais do que nunca, nós estamos sendo provados a andar por esta fé. Então, hoje nós estamos sendo provados, irmãos, porque hoje nada mais pode
pode nos sustentar se não for a nossa fé. E hoje nós estamos sendo colocados em prova. Aqueles que estão andando pela fé estão firmes, mas aqueles que estão aí esperando em situações, em remédio, em homens, estão com dificuldades, estão abatidos, estão desanimados. Mas hoje Deus nos coloca a fé. Chegou o tempo de nós acreditarmos nos milagres, acreditarmos verdadeiramente na palavra de Deus, naquilo que Ele deixou escrito, naquilo que Ele nos ensinou. Esse é o tempo de nós acreditarmos em milagre, para sermos curados, para aqueles que foram atingidos serão restaurados e para que nós possamos vencer, irmãos. É tempo de milagre. Se você acredita em milagre, hoje é o tempo de os milagres começar a acontecer na sua vida. Amém? Irmãos, esse agora é o tempo que nós estamos vivendo. Não há outro socorro para nós, só Jesus. Só Jesus é o nosso socorro. Não há outro que possa nos livrar desse mal que nós estamos vivendo nesse tempo. Não há, irmãos, não há médicos que podem nos curar. Não há aparelhos que podem nos salvar. Nada pode mudar, irmãos. Somente Deus pode mudar essa situação. O homem, irmãos, ele se encontra num tempo limitado. Os médicos estão limitados, as autoridades estão limitadas, né? As autoridades não podem salvar nem a si próprio, os médicos não podem salvar nem a si próprio. Como nós já vimos muitas autoridades deixando essa terra nesse tempo, muitos médicos deixando essa terra. Por isso, irmãos, esse é o tempo de nós vivermos pela fé. E é o tempo que nós estamos sendo provados, o tempo que nós temos que reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas nesse tempo dessa dificuldade. E esse tempo, irmãos, é um tempo onde todos se igualaram, os pobres, os ricos, os religiosos, os que não têm religião, todos se igualaram nesse tempo. E nós, todos agora estamos vivendo na dependência de Deus. Não temos a quem recorrer nesse momento. Somente Deus, somente Jesus Cristo. Nesse momento, irmãos, não existe mais classe social que é privilegiada, classe social que pode se salvar. Nós estamos, irmãos, todos dentro de um mesmo barco. E só há um que pode acalmar as águas. Só há um que pode sarar a nossa terra, que é Jesus Cristo. Mas aquele, irmão, aquele que nesse tempo reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, mesmo que esteja morto, viverá. Essa é a palavra de Deus, essa é a garantia que Deus nos dá. Ainda, irmãos, que você esteja doente, você será curado. Ainda que os órgãos ficou com sequelas, eles serão restaurados. Ainda que todo o seu corpo esteja enfermo, o Senhor Jesus é capaz de te curar e de te restaurar. Amém? Ainda, irmãos, que você às vezes está atribulado porque você perdeu o seu emprego, perdeu a sua empresa, perdeu os seus bens. O Senhor Jesus, Ele é capaz de restituir tudo aquilo que você perdeu. Isso se você depender dEle, se você acreditar e se você exercitar a sua fé nesses dias de hoje. Amém? Independente, irmãos, da situação que nós temos vivido, Jesus não vai nos abandonar. Jesus não vai nos abandonar. Independente até se nós temos vivido tempo de incredulidade, Ele não vai nos abandonar. Porque Ele é misericordioso, Ele tem misericórdia de nós e Ele quer ver o homem bem nessa terra. Ele fez o homem para viver bem nessa terra, para viver saudável nessa terra. Então,
Por mais que nós temos deixado, por mais que nós temos abandonado, por mais que nós estamos longe de Deus, longe de Jesus, mas se nós reconhecermos isso e voltarmos para Deus, voltarmos para Jesus, nesse tempo Ele vai nos socorrer, porque Ele é misericordioso e Ele tem misericórdia do homem, Ele quer ver o homem bem nessa terra. E todo aquele, irmãos, todo aquele que se arrepender e se humilhar nesse tempo, ele será exaltado, ele será abençoado. Mas todo aquele que não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador e como nosso socorro bem presente, esse com certeza será humilhado, porque só Jesus é o nosso socorro nesse momento. E esse, irmão, é o tempo da oportunidade, o tempo da oportunidade. Por quê, irmão? Porque é o tempo do arrependimento, é o tempo de nós voltarmos para o Senhor, é o tempo da oportunidade que Deus está nos dando para que a gente não venha deixar essa terra na incredulidade, sem aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele está nos mostrando, Ele está nos falando, Ele está nos revelando. Eu sou o único e suficiente Salvador, volte para mim e sereis salvo. Por isso, Ele é um Deus de oportunidade, Ele é um Deus de misericórdia. E esse é o tempo aonde nós precisamos reconhecer isso nas nossas vidas. Por que também que nós temos que reconhecer isso nas nossas vidas, irmão? Porque isso pode também ser a última oportunidade, porque ninguém de nós sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã, para muitos irmãos, já não existirá mais. Isso é uma realidade, né? Não é por causa de pandemia, não é por causa de incredulidade, porque essa é uma realidade da história do ser humano, da história do homem na Terra. Então, aquilo que nós podemos fazer hoje, não podemos deixar para amanhã. Hoje, nós precisamos reconhecer hoje que Jesus Cristo é o nosso suficiente Salvador. Amém? Aqui, ó, em Mateus 4,17, diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E isso, irmãos, isso tem que ser diário nas nossas vidas. Nós temos que se arrepender, sim, todos os dias das nossas vidas. Nós temos que reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, porque quando Jesus diz que está próximo o reino dos céus, ele pode ser hoje, ele pode ser amanhã. Nenhum de nós sabemos que dia que vai ser, irmãos. Em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, esse é o tempo de nós vivermos aqui esse versículo, irmãos. Deus está nos mostrando aqui, irmãos, se nós clamarmos, se nós se arrependermos, se nós voltarmos para Ele, Ele vai vir nos curar, Ele vai vir sarar a nossa terra. Essa é promessa de Deus, é promessa de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos viver esse versículo. Nós não podemos, irmãos, estar simplesmente lendo a palavra de Deus e não acreditando que aquilo vai acontecer nesses tempos, que as dificuldades não virão nesses tempos. Nós temos que acreditar, irmãos, que elas poderão vir a qualquer dia, a qualquer momento. E quando ele diz, irmãos, nesse versículo, falando para nós, né, se humilhar, né, se voltar para Ele, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Ele está falando é para nós mesmos, não é para os crentes, não é para os ímpios, não. Ele está falando é para você mesmo, é para mim mesmo. Quando Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, somos nós, irmãos, somos nós, porque somos nós que conhecemos a palavra de Deus, somos nós que somos servos de Deus. Então, irmão, Ele está falando é com nós mesmo, Ele está falando comigo, Ele está falando com você. Amém? Você entende isso? Não é para quem não conhece a palavra de Deus. Ele está falando para os ímpios também, mas Ele está falando em primeiro lugar para nós. É tempo, irmãos, de buscar a face de Deus.
Não é tempo, irmão, de ficar esperando pelas autoridades, pelas vacinas. Não é tempo de buscar a face de Deus para que Ele venha e sare a nossa terra. Nós temos o remédio, irmãos. O remédio chama Jesus Cristo. Nós temos o socorro chama Jesus Cristo. Por isso, irmãos, é tempo de nós processarmos a nossa fé. É tempo de nós colocarmos a nossa fé em prática e abrir a nossa boca e clamar. Irmãos, nós não podemos ficar esperando nos outros aquilo que nós podemos fazer, irmãos. Nós não podemos ficar esperando nas autoridades, as decisões políticas, aquilo que nós possamos fazer, irmãos. Nós possamos clamar. Nós cremos nesse Deus poderoso, nesse Jesus Cristo poderoso, que sempre fez milagre, que faz milagres até os dias de hoje. E não é um milagre, Deus, não é um milagre de eliminar essa pandemia que o Senhor Jesus não possa fazer. Ele pode fazer sim, basta que nós clamamos nesses dias de hoje. E nós temos livre acesso a esse Deus, a Jesus Cristo, em qualquer lugar, a qualquer hora e a qualquer momento. Nós não precisamos esperar. Nós não precisamos esperar ninguém fazer por nós. Nós possamos fazer agora, nesse momento. Nós podemos clamar por essa proteção, por essa cobertura, né? Então não vamos ficar esperando os outros fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Amém? E eu te encorajo hoje a você ter uma atitude de fé. Ter uma atitude de fé. Por quê? Porque se você tiver essa atitude de fé, o Senhor vai se manifestar na sua vida e Ele vai te curar, Ele vai te restaurar, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, se você tiver uma atitude de fé nesse dia de hoje. Aqui em Apocalipse 3:20 diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso aqui é promessa de Deus, é promessa de Jesus Cristo. Se você tiver essa atitude hoje de ir abrir a porta para que Jesus possa entrar na sua casa, possa entrar na sua vida, na sua família, vocês todos estarão seguros, nós todos estaremos seguros, aqueles que abriram a porta nesse dia de hoje, porque Jesus está batendo na sua porta nesse dia de hoje, e hoje Ele está te dando mais uma oportunidade de você cear com Ele, de você estar com Ele, de você estar debaixo da cobertura dEle. E hoje, irmãos, nós não podemos ficar como aqueles discípulos, fechados em casa, trancados em casa. Nós estamos, sim, impossibilitados de sair para a rua, né? Muitas das vezes nós estamos limitados. Só que nós estamos limitados fisicamente, irmãos. A nossa palavra, o nosso clamor, a nossa fé, ela não está limitada. Não tem ninguém impedindo nós de processarmos a nossa fé, de buscarmos a Jesus, de pagarmos um preço em oração, de pagarmos um preço em jejum. Nós não estamos impedidos, irmãos. Nós não estamos impedidos. Um exército, irmão, ele não vence uma guerra dentro do seu quartel de portas fechadas. E quando eu digo isso, não estou dizendo para você sair para a rua e afrontar as pessoas, afrontar as autoridades, não, irmãos. Eu estou dizendo para você abrir a porta para Jesus. Abrir a porta para Jesus e clamar e buscar essa proteção, essa comunhão ali que Ele está te oferecendo nesse dia de hoje. Ele está dizendo que está batendo na sua porta. E se você abrir, verdadeiramente Ele vai entrar e vai estar com você, e você e a sua família. Nós todos vamos estar em segurança. Amém? Irmãos, e eu quero te encorajar mais hoje ainda a ter um ato de fé. A ter um ato de fé, a começar a processar a sua fé nesse dia de hoje. Se você que está aí na sua casa, você nunca teve assim uma atitude de fé, tenha nesse dia de hoje. E eu gostaria que você, nesse momento, que quiser fazer uma oração aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador,
você possa erguer a sua mão direita aí nesta hora e dizer assim comigo: eu te aceito, Senhor Jesus, como único e suficiente Salvador. Não haverá outros deuses além de ti na minha vida a partir de hoje. Entra na minha casa, ceia comigo nesse dia de hoje. E eu creio que eu estarei seguro, a minha casa estará guardada, a minha família estará protegida. Basta, irmão, você praticar esse ato de fé nesse dia de hoje, erguendo a sua mão e aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, abrindo as portas da sua casa, do seu coração, para que Ele possa entrar. Hoje, Jesus está te dando mais uma oportunidade. Entre tantos anos, entre 2000 e tantos anos, Ele tem nos dado oportunidade e hoje Ele vem com mais uma oportunidade para nós nesse dia de hoje. Por isso, irmãos, eu te peço, seja forte e corajoso, levante e ande. O Senhor não te deixou só, o Senhor não vai te abandonar, Ele não vai abandonar a sua família, Ele não vai abandonar a sua casa. Independente da situação, independente do problema que você estiver vivendo, independente da enfermidade que você esteja passando, seja Covid, seja qualquer outra enfermidade, esse Jesus que eu digo aqui, que está escrito na palavra do Senhor, Ele é poderoso, Ele é misericordioso e Ele pode te salvar, Ele pode te curar, Ele pode te restaurar. Basta que você abra a porta para Ele nesse dia de hoje. Amém? E nesta hora eu quero te abençoar, para que você tenha paz, para que você lance fora todo esse medo que existia no seu coração, para que você possa crer, a partir de hoje, que você não está só, que a sua família não está só. Basta que você abra essa porta. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu abençoo, Senhor, cada vida, Pai, que vai estar ouvindo, assistindo esta palavra, Senhor, para que verdadeiramente, Deus, eles abram a porta, Deus. Eles abram a porta para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa guardar a vida dessas pessoas, guardar as famílias, guardar as finanças, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eu abençoo eles, Pai, para que eles tenham entendimento, tenham discernimento, que só o Senhor, que só Jesus Cristo pode nos socorrer nesse tempo dessas dificuldades que nós temos vivido, e que só a nossa fé pode lançar fora todo o medo que está instaurado no nosso coração, toda a insegurança, toda a incerteza, porque Jesus Cristo, Ele é a certeza, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu abençoo, Pai, cada uma dessas vidas que ouvir essa palavra, que assistir essa palavra nesse dia de hoje, para que eles recebam o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Desafio Jovem Peniel, há 30 anos a serviço das famílias.